8 horas e 38 minutos, nós vamos conversar agora aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo com o senador Eduardo Girão, que é do Podemos do Ceará. Ele está ao vivo conosco para falar sobre a CPI da Covid que vai ser instalada hoje. O senhor mantém o seu nome aí para disputar a presidência da CPI, mesmo já com grande parte aí dos senadores terem declarado abertamente em entrevistas, né, a intenção de escolher o seu colega Omar Aziz para ser o presidente da comissão? Senador, bom dia para o senhor. Muitíssimo bom dia, Pedro, Thaís, Cláudio Humberto, todos que fazem o jornal Gente. Estou aqui no Senado desde cedo, querendo combater o bom combate, né? Assim, a gente sabe que já existe um acordão feito desde o início desse grupo da oposição. Eu me considero, não apenas por palavras, mas por atos, por votos, por coerência, um senador independente de verdade, né? E estou, nesse momento, me colocando à disposição dos demais colegas, conversei com muitos deles, para que a gente possa ter uma CPI com credibilidade, né? Uma CPI que comece corretamente, né? Para atender os anseios da população que quer ver uma CPI para valer e não um palanque político para 2022 e não algo que desvirtue aqui das atividades nossas no momento difícil da nação, né? Onde as pessoas sofrem com o problema da saúde pública, sofrem também com a questão do desemprego, fome, e não é o momento para a gente fazer nada diferente em termos de técnica, né, nessa CPI. Então, eu acredito que a gente precisa ter essa responsabilidade com o país, buscar a verdade e não apenas uma parte da verdade. Então, existe nas especulações aí desse acordo que foi feito, do comando da CPI, tanto o senador Omar como o senador Renan Calheiros, existe aí principalmente na relatoria, um flagrante conflito de interesses, né? O senador Renan Calheiros é pai de um governador. Governadores estão no escopo dessa CPI para as verbas federais, que foram centenas de bilhões de reais destinadas para os estados e municípios, e elas também vão ser rastreadas. Então, como é que fica isso, né? E a gente sabe que não existe meia relatoria. O senador falou que, mas eu não vou votar na hora que chegar o Alagoas, dos estados e tudo, mas não existe meia relatoria, né? É a relatoria dele. Então, isso já tira um pouco de, vamos dizer, de credibilidade dessa comissão. O que a gente quer é simplesmente fazer algo justo, algo independente, algo isento, né? Esse é que o povo brasileiro de bem quer, inclusive o brasileiro que é contra o governo, né? E eu acho muito importante a gente saber isso, porque até pelos propósitos da CPI, para que ela possa ter ressonância na sociedade, se precisa ter credibilidade. Então, vou colocar meu nome à disposição daqui a pouco para os colegas, para ser presidente dessa CPI, porque aí eu vou escolher tanto um vice-presidente que seja isento, que tenha pelo menos um equilíbrio nisso, como um relator também que possa desenvolver um trabalho para que a gente busque toda a verdade e não apenas uma parte da verdade nessa CPI. Senador, muito bom dia. O senhor foi dos senadores, poucos senadores inclusive, que reagiram com muita indignação à interferência do Supremo Tribunal Federal no Senado Federal impondo essa CPI da Covid, não é? A gente não assistiu nem mesmo o presidente do Senado se alevantando, digamos assim, contra essa interferência. O senhor foi contra, inclusive chegou a propor alguma medida no sentido de verificar isso, de investigar o Supremo, investigar essa interferência, criar uma CPI para investigar esse comportamento intervencionista de ministro do Supremo. Eu queria saber do senhor, que o senhor explicasse essa sua posição e em que medida
medida o senhor considera adequada ou não essa nova interferência da Justiça, que é para afastar a possibilidade de um senador sob suspeita, né, que é o caso de Renan Calheiros, de assumir a relatoria. Por mais justa que seja a decisão, ela não seria também uma interferência da Justiça no Poder Legislativo? Queria que o senhor contextualizasse a sua posição em relação a essa interferência de uma maneira geral e o caso particular do afastamento do relator. Olha, Cláudio, eu desde que assumi o mandato, né, há 2 anos e pouco, tenho procurado fazer com que o Senado cumpra seu papel, né? Então, conversando com colegas que renovaram essa casa, nós tivemos uma grande renovação na última eleição, muitos vieram das ruas, de movimentos, por exemplo, a favor da Lava Jato, né, que a gente vê, infelizmente, hoje sendo desarticulada, né, sendo um quebra-cabeça, enfraquecendo a Lava Jato nos 3 poderes da República. Então, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição importantíssima para a nossa democracia, isso ninguém tem dúvida. E a gente sabe que a maioria, pelo menos eu acredito isso, pode ser ingenuidade de minha parte, mas eu acredito que a maioria dos ministros supremos são cumpridores dos seus deveres e tudo. Tem princípios, valores. Agora, tem indícios fortes sobre alguns que foram feitos, não agora, recentemente, mas há várias legislaturas, há muitos anos, pedidos de impeachment, com vários dados colocados lá, documentos, CPIs de lava-toga. Eu tive a oportunidade de assinar 2 quando cheguei aqui, e todos esses pedidos de impeachment, todos esses requerimentos de CPI de lava-toga engavetados no Senado Federal. Então, o Senado, no meu modo de entender, não cumprindo o seu papel constitucional, a sua prerrogativa. Porque, olha, existe flagrantemente hoje uma desarmonia entre os poderes, né? Existe um poder que está acima dos outros, que vem nessa casa aqui para legislar sobre drogas, sobre aborto, por exemplo, que vem nessa casa mandar fazer uma CPI, né, que foi o dado mais recente. Então, assim, é um poder que interfere no executivo, que interfere no legislativo e que está sem freio. Isso eu acho que já cristalizou, consolidou na população brasileira que acompanha minimamente a política, e eu fico feliz e esperançoso porque eu estou vendo cada vez mais o nosso povo gostando de política, como Platão diz, há 350 anos antes de Cristo, né? Platão dizia, o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então o povo brasileiro está começando a cada vez mais se apropriar do seu destino. Isso é muito positivo. Agora, enquanto isso, o Senado ele é conivente com o que está acontecendo, né? Porque ele não delibera sobre o tema. E a gente vê um poder protegendo o outro. Essa é a grande verdade. Cláudio, vocês que estão nos assistindo no jornal da gente, fica um poder protegendo o outro por causa do foro privilegiado. O grande mecanismo que trava, que protege a corrupção no Brasil, a impunidade que deixa o sistema como está, é o foro privilegiado, que olha que interessante. O Senado já votou o fim. Há mais de 800 dias, o Senado já votou o fim do foro privilegiado, que deixa os processos dos parlamentares, todos, na mão do Supremo. Então, quem deveria investigar o Supremo não investiga, que são os parlamentares, os senadores. E o Supremo Tribunal tem os processos dos senadores, e aí fica esse jogo. No dia que a gente acabar na Câmara dos Deputados com o foro privilegiado, eu acredito que a gente vai ter uma redenção dessa nação. Senador Eduardo Girão, ao vivo, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Senador, queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor acha que o Senado vai conseguir manter pauta junto com o CPI, ou a partir de agora e nos próximos meses é CPI, CPI e só CPI? Olha, essa é um grande dilema, né? Eu espero, Thaís, espero de coração que a gente possa saber equilibrar as coisas, né?
que essa energia que vai ser gasta numa CPI, a gente possa deixar uma parte dela, e aí o presidente Rodrigo Pacheco vai ser muito importante nesse sentido, para fazer reformas importantes para a nação, para tirar a gente desse momento de provação que é global, mas que o Brasil deve fazer a sua parte para sair dela, né? Enquanto nós estamos batendo esse papo aqui, aumenta o número de pessoas desempregadas no país, a questão de fome, né? E uma reforma tributária, por exemplo, ela ajudaria muito a destravar o país, a fazer com que uma reforma administrativa a gente tivesse um Estado mais eficiente, né, mais enxuto, menos burocracia. Então eu vejo que o Brasil ele precisa destinar energia para isso. Essa CPI, evidentemente, ofusca. Ela ainda mais se não for uma CPI técnica, se servir de palanque político, porque, como vocês sabem, o foco principal do primeiro requerimento era apenas o governo federal, que eu acho que deve ser investigado também. E o meu requerimento... Mas existe CPI técnica? O senhor já viu alguma vez na história alguma CPI atuar dessa forma? Será que o senador está nos ouvindo? O senador Eduardo Girão está ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Está nos ouvindo, senador? Agora estou. Deu uma pausa, mas uma volta. A Thaís vai repetir a pergunta para o senhor. Então, eu aproveitei que o senhor falava sobre CPI técnica para lhe perguntar justamente sobre isso. Existe CPI técnica? CPI independente do momento e do foco de investigação não é necessariamente um corpo político, senador? Especialmente da forma como está composto hoje o comando da CPI, né, que eu ainda tenho esperança que a gente possa equilibrar. Vou contar para vocês aqui qual é a minha estratégia nesse momento que a gente vai entrar daqui a pouco na votação. Uhum. Por exemplo, eu não tenho conflito de interesses nenhum, né? Tenho independência aqui no Senado Federal e já demonstrei isso com votos, com posicionamentos. Então, eu sou autor do requerimento, o requerimento que tem a maioria dos senadores que assinou para investigar não apenas o governo federal, mas também as centenas de bilhões de reais de verbas federais enviadas para estados e municípios. Eu seria o presidente, acredito que seria justo isso, eu sei, até porque o Cláudio sabe disso, é uma tradição na casa que o autor do requerimento, ele seja o presidente da CPI. Então, eu seria o autor, o senador Randolph, que é o autor do outro requerimento, que foca apenas no governo federal, seria meu vice-presidente. Eu combinaria com ele, por exemplo, para a gente alternar, ele ficaria a metade e eu ficaria a outra metade, e se colocaria um relator que tivesse também no equilíbrio, que a gente sabe que o Randolph é oposição, né? E colocaria um outro relator que tivesse um conhecimento, um jurista, que eu acredito que o Marcos Rogério tenha essas características, né? É mais ligado, vamos dizer assim, de uma certa forma, à visão do governo, mas eu acredito que aí daria para fazer um equilíbrio de forças para a gente ter uma CPI a mais técnica possível, embora a gente esteja numa casa política, né? Agora, o que não pode é a gente transformar isso tudo, e é uma tendência natural, aí seria desrespeito, Thaís, desumanidade, covardia com o povo brasileiro em palanque político, quando a gente vê que muitos colegas já disseram, inclusive, quem é o culpado. Membros dessa CPI já disseram quem é o culpado, senador, quem é o inocente, já fizeram um pré-julgamento. Senador, quem que deve ser chamado para ser ouvido na CPI, na sua avaliação, hein? Quem que não pode faltar nessa CPI? Olha, eu acredito que, por exemplo, os ministros da Saúde, por ordem cronológica, todos eles, né, desde o Mandetta, passando pelo Taixe, passando pelo Pazuello, até o doutor Queiroga, devem ser convocados. Acredito também que o ministro Marco Aurélio, né, a gente deve fazer um convite respeitoso para ele vir aqui explicar trazer dados, vamos dizer, não é explicar o monitoramento que o Supremo deve ter feito da decisão que passou mais atribuições para estados e municípios, tirou do governo central,
algumas deliberações para passar para estados e municípios, até para aprendizado para a gente em outras pandemias que podem vir, segundo especialistas, para que a gente tenha dados se foi uma decisão que causou mais mortes, que causou menos mortes que a gente teve hoje. Então, eu acho que o ministro Marco Aurélio deveria vir, né? Também a procuradora Lindora Araújo é uma peça-chave nessa CPI, é a subprocuradora da PGR, porque ela enviou para governadores um ofício pedindo explicações sobre hospitais de campanha, por exemplo. O que a gente viu foi um festival de escândalos com relação a isso, né? E ela já disse, inclusive, que teve desvios, né? Teve irregularidades, governadores não entregaram relatórios, demoraram e chegou com coisas inconsistentes. E era bom que ela viesse aqui para que a gente tivesse as respostas e um equilíbrio, porque a gente não pode esquecer o que está sendo investigado nessa CPI, o que deveria ser investigado nessa CPI são eventuais ações e omissões do governo federal, concordo, mas também o rastreamento de centenas de bilhões de reais que foram para estados e municípios. E a Polícia Federal já mostrou em operações, e eu relacionei uma a uma no meu requerimento de pedido de CPI, operações pelo Brasil, mostrando muita coisa estranha o que aconteceu. Precisa haver um equilíbrio do foco, porque fazem parte do escopo da CPI. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o senador Eduardo Girão. É mais um da lista aí de senadores, né, que passa aqui pelos microfones da Rádio Bandeirantes. Nós já conversamos recentemente aqui com diversos integrantes da CPI da Covid. Omar Aziz, Renan Calheiros, Otto Alencar, Jorginho Melo, Ciro Nogueira, Randolfo Rodrigues e agora o Eduardo Girão, então, conosco aqui para conversar. O Cláudio Humberto tem mais uma questão para o senador, Cláudio? Tenho sim. Senador, eu gostaria de saber qual a sua expectativa em relação a essa decisão de um juiz de primeira instância, que o juiz federal de Brasília, que afasta a possibilidade de Renan Calheiros virar relator. O senhor acha que essa decisão certamente será revertida, né? Ou o senhor confia que será mantida? Enfim, se é aceitável, porque eu acho que não ficou bem clara assim a sua posição, se é aceitável essa nova interferência da Justiça no Poder Judiciário. Senador, está me ouvindo agora? O senador acho que está com problema de... Ele está fazendo sinal ali, né? Ele não está ouvindo. Acho que deu uma agora negociação. Voltou. Voltou? Então o Cláudio vai refazer. Casa de ferreiro e espeto de pau, né? Aqui do Senado com esse problema. Senador, eu me refiro à questão dessa liminar do juiz federal de Brasília que impede a posse de Renan Calheiros ou a escolha dele como relator da CPI. O senhor confia que essa decisão será mantida em outras instâncias em grau de recurso? E eu queria saber do senhor uma posição mais clara sobre essa interferência, ainda que seja por um motivo... como é que eu diria, compreensível, né, aceitável, mas é uma interferência da Justiça no Poder Legislativo. Eu queria saber a posição do senhor. Cláudio, nós temos uma questão de ordem pronta nesse sentido também para apresentar, porque se a gente quer uma CPI para valer e não uma CPI fake, a gente precisa ter isenção. Existem 2 membros que têm um conflito de interesse direto, né, nessa CPI, membros que estão lá na formatação, então, que têm filhos governador. Então, isso tira a credibilidade, né, assim, da CPI, ela já começa equivocada, né, sob suspeita. Então, eu acho que seria um ato importante, que eu acho que deveria vir dos colegas, no meu modo de entender, isso deveria partir dos colegas, uma nova formulação com relação a isso, né, para que a gente possa aproximar a população aqui dessa casa. Eu acho que o Senado tem essa chance de melhorar a sua imagem com a população brasileira. Ela veja que realmente o pessoal está querendo fazer algo sério. Então, assim, a decisão judicial, embora seja frágil do ponto de vista do despacho e tudo, do mérito, mas eu acredito que argumentos que não faltam para, em outras instâncias, desembargadores, e na própria questão de ordem que nós vamos fazer aqui, com possibilidades de até para instâncias maiores, né, caso não seja aceito,
porque é um direito. Eu acho que é uma coisa para resguardar a própria CPI, né? Então, assim, eu espero que a gente tenha o bom senso nessa decisão, nessa lógica aqui interna, que a gente possa ter uma nova relatoria e novos membros que não tenham conflito de interesse, porque a isenção é fundamental para que a gente possa fazer um bom trabalho, Cláudio. Muito bom. Queria agradecer então ao senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, integrante da CPI da Covid, falou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, entrevista também transmitida na capa do portal UOL. Liberar o senador, que a partir de agora já começa o trabalho de instalação da CPI, né, senador? Obrigada. Muito obrigado, muita paz, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, senador. Rede Bandeirantes de Rádio. Você já sabe que todo lugar